para você continuar aqui comigo, porque nós vamos entrevistar, né, nós vamos receber aqui com a gente o presidente nacional dos municípios, o Vladimir Aroldi, e também a nossa repórter Marina Francischini. Oi, Marina, muito obrigada também por participar aqui com a gente. Então, para a gente poder conversar e tratar sobre esse socorro aí aos estados e municípios. Eu começo perguntando, então, para o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, quando o texto chegou ontem para ser votado no Senado, os recursos seriam divididos em partes iguais para estados e municípios. Mas a gente sabe, os governadores já vinham reclamando, né? E esse texto acabou sendo modificado e a fatia para os municípios é menor agora. Eu gostaria que o senhor dissesse o que o senhor achou desse texto, dessas modificações no texto, o que o senhor está achando desse texto agora. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, eu ouvi o comentário apresentado agora e ele foi adequado no sentido de que a proposta votada na Câmara era para recompor perdas com o ICMS e o ISS. Isto foi modificado no Senado. Portanto, o que foi aprovado no Senado agora é um apoio emergencial importante a estados e municípios. O que a gente está lamentando é que o acordo havia sido construído com o compartilhamento de 50 bilhões de reais, ou seja, 25 para estados e 25 para municípios. E outros 10 bilhões de reais que deverão ser investidos em saúde e assistência social, 70% para estados e 30% para municípios. Isto foi modificado. Eu compreendo a necessidade, a dificuldade que os estados da Federação Brasileira estão vivendo neste momento. Mas não é diferente, a mesma situação são as dos municípios. Enormes dificuldades, até no sentido de cumprir o pagamento da folha dos seus colaboradores. Então não foi justo tirar dos municípios, de todos os municípios do Brasil, estes 5 bilhões de reais para colocar e beneficiar os estados da Federação Brasileira, já que os outros 60 bilhões, que é a suspensão do pagamento de dívidas, aí os estados estão imensamente beneficiados, por conta de que 48 bilhões de reais dos 60 bi da dívida, que vai ser suspenso o pagamento, são dos estados, e apenas 12 bilhões de reais dos municípios. Então, é importante esse auxílio financeiro, foi importante esta aprovação, mas nós lamentamos a retirada de 5 bilhões de reais do caixa dos municípios brasileiros. Ana Flor tem uma pergunta para o senhor. Eu queria lhe perguntar o que seria mais urgente nesse momento, é aprovar como está, então, mesmo havendo essa perda para os municípios, ou então a Câmara trabalhar em modificações, esse texto ainda tem que retornar ao Senado para uma nova chancela e uma nova avaliação? A gente está com muita pressa, correndo atrás do recurso para poder atender as pessoas que vivem nos municípios, especialmente neste momento na área da saúde e da assistência social, que há uma demanda muito grande de investimentos nessas duas áreas. Então, eu acredito que nós temos que resolver isso tudo o mais rápido possível para que estados e municípios possam, já no mês de maio, começar a receber esses recursos. Agora, veja bem, o nosso levantamento, baseado no ICMS e no ISS, incluindo também IPVA e IPTU, nós estamos prevendo uma queda de arrecadação na ordem de 137 bilhões de reais até o final do ano. E desses 137 bilhões de reais, 46% é a queda dos municípios,
Portanto, aquela primeira distribuição, ela estava justa. Agora, evidentemente que nós precisamos, amanhã, no dia de hoje ainda, conversar com o presidente Rodrigo Maia, já conversamos com alguns deputados, né? Talvez a gente consiga fazer alguma alteração no texto e aquilo que houver consenso, a gente já encaminhe para a promulgação do presidente Bolsonaro, mas seria importante que a gente pudesse trabalhar aí algumas situações quanto à dívida previdenciária dos municípios. O texto não ficou adequado, eu acho que a gente precisaria fazer alguma alteração e também confirmar a questão do decreto, de estender o decreto de calamidade pública automaticamente a todos os estados e municípios da Federação Brasileira. Isto é extremamente importante, e suspender temporariamente a negativação dos municípios. Nós temos aí, em média, 4.000 municípios negativados todos os dias. Então, se o governo for observar a questão deste cadastro de negativação, ele não vai fazer a transferência a todos os municípios da Federação Brasileira. E nós estamos vivendo um momento de calamidade pública, um momento de desespero. Então, não dá para, neste momento, estar observando cadastro de inadimplente. O recurso precisa chegar o mais rápido possível aonde as pessoas estão. As pessoas que estão sofrendo precisam ser atendidas. A Marina Francischini, que está conversando aqui com a gente, tem uma pergunta para o senhor. Olá, justamente em relação a essa questão das prefeituras que estão inadimplentes, como é que vai ser feita essa negociação? Havia uma previsão que isso fosse incluído no texto do Senado, não foi. Então, agora seria uma nova negociação na Câmara dos Deputados. E o senhor disse também que conversou com alguns deputados, vai conversar com o presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, para entender qual é a pressa deles, enfim, qual é o consenso, qual é o acordo que eles conseguem chegar. O que o senhor sentiu em relação ao clima político? Porque agora começa uma negociação política também, né? Depois de que a modificação feita pelo Senado foi muito grande. Eles mudaram completamente o texto previsto pela Câmara dos Deputados, né? Primeiro, Marina, que a suspensão desta negativação pelo texto que nós recebemos foi contemplado nesta votação do Senado. Então, nós precisamos manter isso agora na votação na Câmara dos Deputados. E o que você me pergunta também, eu sinto que há, por parte dos deputados também, todo o interesse em construir uma proposta que atenda efetivamente às necessidades dos estados e dos municípios brasileiros e que a gente possa chegar aí a um acordo o mais rápido possível para que esse recurso possa chegar ainda aos estados e aos municípios brasileiros ainda na primeira quinzena do mês de maio. As pessoas estão precisando muito. E os gestores locais, principalmente, precisando desses recursos para atender às necessidades da população brasileira. Então, eu tenho a expectativa que a gente possa, no dia de hoje, continuar conversando, no dia de amanhã, e a Câmara aí o mais tardar até a terça-feira, e eu tenho a expectativa que o presidente Rodrigo Maia está fazendo esse esforço também, né, que a gente possa aí ter esses ajustes necessários construídos e votados até a próxima terça-feira. Vladimir Aroldi, presidente da Confederação Nacional dos Municípios, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Marina Francischini, Ana Flor, muito obrigada também.